pessoal. Vamos a mais uma super matéria elaborada por nossa equipe, confira aí. Jerusalém, uma cidade sagrada para bilhões ao redor do mundo, guarda um mistério milenar, o retorno do terceiro templo. De profecias bíblicas, a movimentos políticos globais, um conjunto de eventos históricos e contemporâneos está moldando o cenário para a reconstrução desse símbolo espiritual. Mas o que liga poderosos líderes mundiais, como Donald Trump e Vladimir Putin, a essa ideia? Será que há um plano geopolítico por trás da reconstrução? E como a descoberta de imensas reservas de gás em Israel poderia financiar essa obra monumental? Prepare-se para uma jornada que conecta passado, presente e futuro, em um enredo cheio de intrigas, fé e poder. Bem-vindo ao enigma do terceiro templo. Você está gostando desta matéria? Que tal dar um joinha neste vídeo? E se não é inscrito, aproveite para se inscrever, assim você colabora com o nosso trabalho. Vamos continuar a reportagem. A história da novilha vermelha, ou Pará do Mar, no hebraico, está profundamente enraizada nas tradições bíblicas e no simbolismo religioso judaico. Segundo o livro de Números, capítulo 19, versículo 1 até 10, uma novilha completamente vermelha e sem defeitos deveria ser sacrificada, e suas cinzas utilizadas para a purificação dos sacerdotes e do povo. Este ritual era indispensável para o serviço no Templo de Salomão, ou primeiro templo, construído no Monte Moriá, Jerusalém, em meados do século X a.C., durante o reinado do rei Salomão. O primeiro templo, que abrigava a Arca da Aliança no Santo dos Santos, foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., quando Jerusalém caiu sob o domínio de Nabucodonosor II. Com isso, o ritual da novilha vermelha, assim como o uso da arca, foi interrompido. Após o retorno do exílio na Babilônia, o segundo templo foi erguido por Zorobabel, em 516 a.C. Este não possuía certos artefatos sagrados, como a Arca da Aliança, mas mantinha sua relevância espiritual e cultural. Durante o reinado de Herodes, no século I a.C., o templo foi significativamente ampliado e renovado, tornando-se um dos edifícios mais magníficos de Jerusalém. No entanto, foi destruído pelos romanos, em 70 d.C., durante o cerco de Jerusalém, deixando apenas o Muro das Lamentações, que permanece até hoje como um símbolo de resistência e fé judaica. A busca pela novilha perfeita é considerada essencial para a reconstrução do terceiro templo, pois o ritual de purificação com suas cinzas é visto como um pré-requisito para restaurar os serviços sacerdotais. Essa crença tem reacendido debates sobre a possibilidade de reconstrução do templo, no Monte Moriá, onde atualmente estão situadas a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, locais sagrados para o islamismo. Nos últimos anos, uma descoberta ganhou notoriedade no cenário religioso global: a identificação de novilhas vermelhas sem defeitos, criadas em fazendas especializadas, principalmente nos Estados Unidos e em Israel. De acordo com o Temple Institute, Instituto do Templo, uma organização dedicada à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, a novilha deve atender a critérios rigorosos especificados na Torá, como não possuir sequer 2 fios de pelos que não sejam vermelhos, e nunca ter carregado peso ou trabalhado. A terceira novilha vermelha, descoberta em 2022, foi recebida em Israel com entusiasmo por grupos religiosos, que viram nela um sinal profético para a construção do terceiro templo. Segundo fontes, essas novilhas foram criadas no Texas e enviadas a Israel em um esforço conjunto com fazendeiros e rabinos, que garantiram o cumprimento das leis bíblicas.
O Temple Institute já está preparado para a realização dos rituais do terceiro templo. Esse instituto não apenas identificou as novilhas, mas também desenvolveu recriações precisas dos objetos rituais descritos na Bíblia. Entre os itens já prontos estão o altar para sacrifícios, as vestimentas sacerdotais, o menorá, um candelabro de ouro de 7 braços, instrumentos musicais e vasos utilizados nos rituais. Além disso, os sacerdotes estão sendo treinados em técnicas tradicionais de purificação e sacrifício para estarem prontos quando a construção for autorizada. A cinza da novilha vermelha, conforme descrito na Torá, é essencial para essa consagração. A preparação para a construção enfrenta um desafio significativo. O Monte Moriá, onde o templo deveria ser erguido, é atualmente ocupado por 2 dos locais mais sagrados do islamismo, a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Essa situação complexa gera tensões políticas e religiosas, envolvendo tanto Israel quanto o mundo muçulmano, e influencia profundamente os esforços de reconstrução. Para muitos, a descoberta da terceira novilha vermelha é vista como cumprimento de profecias bíblicas que precedem o advento de uma nova era espiritual ou messiânica. A expectativa cresce à medida que a preparação para o terceiro templo avança, mobilizando debates teológicos e geopolíticos. Nos últimos anos, a região do Mediterrâneo Oriental tornou-se um ponto estratégico para a exploração de gás natural. Em 2009, Israel descobriu o campo de gás Tamar, seguido pelo megacampo Leviatã em 2010. Localizados a cerca de 130 quilômetros da costa israelense, essas reservas transformaram Israel em um ator emergente no setor energético global. Esses depósitos promissores não apenas garantem a segurança energética de Israel, mas também oferecem oportunidades de exportação para a Europa, que busca alternativas ao gás russo, especialmente após o início do conflito na Ucrânia. Essa busca europeia intensifica a importância estratégica de Israel na região. A nova riqueza energética de Israel fortalece sua influência econômica e política, permitindo investimentos em projetos nacionais. Alguns grupos religiosos e analistas sugerem que os lucros provenientes dessas reservas podem viabilizar a construção do terceiro templo. Além disso, a expansão territorial e a necessidade de infraestrutura podem gerar mudanças significativas na geopolítica local, criando as condições para maior controle de Jerusalém. A exploração de gás tem aumentado as tensões entre Israel e seus vizinhos, como Líbano e Turquia, que também reivindicam partes dessas reservas. Além disso, as atividades energéticas no Mediterrâneo podem influenciar o controle territorial em Jerusalém, um ponto crucial para a viabilidade da construção do templo. Israel tem mostrado sua capacidade de proteger seus interesses estratégicos, expandindo sua zona de influência, para garantir acesso a recursos e aliados regionais, como Egito, Chipre e Grécia, em acordos de cooperação energética. Os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin têm sido mencionados em cenários especulativos e históricos, relacionados ao apoio à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, principalmente devido à relevância geopolítica e religiosa da região. Ambos os líderes, em momentos distintos, foram associados a gestos e decisões que fortalecem a presença de Israel em Jerusalém. Durante o primeiro mandato da presidência de Trump, seu governo demonstrou um apoio sem precedentes a Israel, como a decisão de reconhecer Jerusalém como capital do país, e a mudança da embaixada dos Estados Unidos para a cidade em 2018. Esses atos, vistos como altamente simbólicos, foram celebrados por muitos grupos que defendem a reconstrução do templo.
O Sinédrio Judaico, uma autoridade religiosa em Israel, chegou a enviar cartas a Trump e Putin pedindo apoio para o projeto, argumentando que a construção traria paz global e benefícios estratégicos para seus respectivos países. Putin, por sua vez, tem uma relação de longa data com Israel. Em uma visita a Jerusalém em 2012, ele mencionou seu desejo de que o templo fosse reconstruído, demonstrando interesse pelo significado religioso do local. Essa declaração alimentou esperanças entre grupos judaicos e cristãos proféticos. No entanto, seu posicionamento oficial sobre o projeto permanece ambíguo. Apesar de tensões aparentes, especulações apontam para uma colaboração estratégica entre Trump e Putin em certas questões globais. Alegações sobre interferência russa nas eleições de 2016 aumentaram a percepção de que ambos os líderes tinham interesses convergentes. Essa parceria poderia ser vista como um instrumento para fortalecer o controle de Israel na região e viabilizar projetos como o Terceiro Templo. A guerra na Ucrânia e a instabilidade no Oriente Médio complicam as relações entre Estados Unidos e Rússia, mas a reconstrução do templo continua sendo um tópico importante no cenário religioso e político global. Analistas sugerem que qualquer iniciativa desse tipo exigiria um alinhamento diplomático significativo entre potências e uma pacificação regional que hoje parece distante. Esses fatores tornam o Terceiro Templo um tema central em teorias e previsões apocalípticas, ao mesmo tempo em que desafiam líderes mundiais a equilibrar interesses políticos e religiosos na região. Enquanto o mundo observa tensões geopolíticas, descobertas históricas e movimentos religiosos, o Terceiro Templo permanece como um símbolo poderoso e controverso. Israel se fortalece como uma potência energética e política, líderes mundiais moldam narrativas, e as profecias continuam a inspirar milhões. Será que estamos testemunhando os primeiros passos para a reconstrução do templo mais aguardado da história? Ou será apenas mais um capítulo em uma saga sem fim? O que é certo é que a história ainda está sendo escrita, e o desfecho pode mudar os rumos do mundo como o conhecemos. Fique atento, pois o futuro começa agora. O que você acha? Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.